Olá, meninos, sejam todos bem-vindos à nossa aula assíncrona de Geografia. Espero que todos estejam bem. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando no capítulo 10 do nosso livro de Geografia. Lembrando que nós estamos falando e estudando um pouquinho mais sobre o contexto brasileiro, sobre a sua economia, sobre as suas questões socioeconômicas. E a partir de hoje, do capítulo 10, nós vamos analisar as perspectivas do processo de regionalização do nosso território. Então, convido a todos a pegarem o seu livro didático, a abrirem, anotarem, fazerem anotações durante as aulas, para que posteriormente eu possa estar tirando essas dúvidas com vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Pronto. Talvez a grande dúvida, né, de muitas pessoas seja o que é regionalização, né? O que é regionalizar? Para quem não sabe, esse é um dos temas bem complexos da geografia. São tão complexos esses temas que existem livros e mais livros de geógrafos onde vão tratar sobre esse único tema, regionalização. E muitas vezes esses livros comentam sobre esse processo e muitas vezes eles não chegam em um resultado definido, tá? Mas não se assustem, né? No contexto que nós precisamos analisar, é o contexto do ensino médio, né? Então, é um contexto que vai ser voltado para o Enem. E sim, né, nós podemos caracterizar o que é regionalização. Prestem atenção. Então, pessoal, regionalizar vai significar estabelecer regiões com base em um ou mais critérios. Quais são esses critérios? Bom, eles podem ser indiferentes. Eles podem ser critérios socioeconômicos, naturais, culturais, demográficos, históricos, ou seja, vai ser um local ou vários locais dentro de um espaço geográfico, onde esses locais, ou exemplo, essas cidades, elas vão ter características semelhantes umas com as outras. Que características podem ser essas? Pode ser características socioeconômicas, né, onde elas, por exemplo, vão ter indústrias que se disponibilizam uma em relação à outra, pessoas que moram em uma cidade, mas trabalham em outra, né, elas se deslocam no mesmo dia que saem de casa e vão trabalhar na cidade vizinha. Pode ser também questões naturais, né? Aquelas cidades, elas vão ter características parecidas no contexto climático, no contexto do relevo. Também podem ser características culturais, né? São pessoas que gostam das mesmas coisas, que escutam músicas parecidas, que muitas vezes tem até o contexto de colonização muito parecido, que acaba, consequentemente, tornando a cultura muito parecida. Então, são N coisas, né? Dentro desse contexto, a gente também analisa o contexto histórico. Então, dentro dessa perspectiva, se essas cidades ou essas localidades diferentes propuserem, ou então tiverem, aliás, essas características, ou então algumas características parecidas umas com as outras, a gente já pode definir aquela localidade como uma região. Então, é um contexto bem pluralista, são locais onde vão possuir uma característica parecida uns com os outros ou várias características parecidas umas com as outras, né? Então, essas características ou essa regionalidade vai garantir a individualidade de cada região. Por exemplo, vamos analisar o nosso contexto regional. As características, por exemplo, da região do Cariri. Qual outro lugar do mundo onde você vai encontrar as características regionais do Cariri? Né? Os mesmos gostos musicais que as pessoas têm, as mesmas características culturais, o mesmo contexto histórico, o mesmo clima, o mesmo relevo. É impossível, né, nós localizarmos em outro espaço geográfico do mundo inteiro uma localidade que tem a mesma individualidade da região do Cariri. Então, dessa forma, nós compreendemos o que é que pode ser regionalização. E aí, estão processando a informação? Então, vamos com calma, que tem muito mais pela frente. Então, calma, respira, que tem mais. Então, pessoal, vamos aqui a partir de agora analisar
alguns critérios mais específicos sobre o processo da regionalização. Bom, o critério mais básico e também muito utilizado no Brasil, nas suas divisões regionais, foi o critério dos aspectos naturais. Então, por exemplo, se determinadas cidades possuírem uma distribuição vegetativa ou tipos climáticos parecidos uns com os outros, aí já é um critério para se regionalizar aquelas determinadas localidades. Ou então, por exemplo, os aspectos econômicos também são fatores que podem ser utilizados como fonte de regionalização. Um exemplo que eu posso citar para vocês é que, por exemplo, se naquela cidade as pessoas trabalharem em setores econômicos parecidos uns com os outros, então, consequentemente, isso aí já pode ser um fator também para se regionalizar. Uma coisa interessante é que não precisa ser vários fatores diferentes. Às vezes, um único fator já é um indício muito bom para se regionalizar aquelas determinadas localidades. E outro fator também bastante interessante é que a regionalização, ela pode sim ou não respeitar os limites territoriais políticos administrativos. Isso significa, por exemplo, que uma cidade ela pode possuir ou estar integrada em diversas regiões diferentes. Então, por exemplo, ela pode estar integrada em um estado específico, um estado político-administrativo, como o Ceará está integrado ao Nordeste, como, por exemplo, aquela cidade ou então aquele estado pode estar interligado a outros estados por uma característica climática, né? Estar em uma determinada região não impossibilita ela pertencer a outros contextos regionais. Então, as regiões elas vão se alterar conforme os processos históricos. Então, por exemplo, uma cidade, um estado pode pertencer a uma região em um determinado período e com o passar dos séculos, com o passar dos anos, com o desenvolvimento econômico e social, ela pode permanecer naquela região ou se integrar a outras regiões e sair daquela onde ela estava configurada. Um exemplo disso que eu posso citar para vocês, e creio que vocês vão lembrar, é que Várzea Alegre, em determinados períodos históricos, pertenceu ao Centro-Sul. E hoje Várzea Alegre está dentro do contexto da região do Cariri. Né? Então, esse é um fator que pode ser modificado ao longo do tempo. Então, as regiões, elas não são isoladas. Existe um processo de interdependência. Uma região depende de outra para sobreviver economicamente, socialmente, culturalmente. O que vai considerar também, dentro desse contexto, que pode ser considerado, é o papel específico de cada região. Cada região é independente no que se refere a ser única no mundo. Né? Então, por isso que esse contexto é bastante interessante. Pronto, a partir dessa imagem, eu quero que vocês, na próxima aula, me digam que regionalização é essa. O que é que eu posso entender através dessa imagem, né? Quais são os aspectos regionais que podem ser demonstrados ou ditos através dessa imagem? Então, aí é com vocês e na próxima aula eu espero que vocês me deem essa resposta. Então, até mais!